Bem-vindos a mais um podcast da MWF. Hoje eu estou aqui com o Diego Peçanha, que é o diretor da MWF Global Sales, responsável pela formação de toda a nossa rede de negócios. E temos uma convidada muito especial, já falei dela em outras ocasiões, né? Do livro dela, Investimento no Agro. Vamos falar hoje aqui com a Caterine Buso. Caterine, por favor. Muito obrigada, meu querido Marcos. É um prazer estar aqui com você, a MWF, meu querido Diego, e parabéns pelo excelente trabalho. Olha, o livro que ele está comentando aqui, o investimento no agronegócio, também é um sucesso, né? Muito obrigada aí pelo carinho. Sim, nós nos conhecemos no AgriShow, né? Parece que faz tempo, mas foi esse ano ainda, Oh, né? Ela nos visitou no nosso stand, né? Viu o nosso trator elétrico autônomo. E na sequência, né? Conheci o livro, li o livro, gostei muito, né? Que a gente trabalha eu pelo menos trabalho com a parte de negócios, né? E a gente é novo no agro, né? A gente está entrando há pouco tempo. Aí eu queria entender um pouquinho a respeito do livro. Como foi a ideia de escrever esse livro? Eu vi que tem outros autores também, eu ainda não os sim. conheço. Como foi essa história? Bom, maravilha. O livre investimento, na verdade, tudo começou quando eu estava na Holanda. Olha isso, tá? Morei um ano lá na Europa, né? E estava na Holanda, e aí comecei a estudar um pouquinho sobre temas do agronegócio, fazer análise de dados e tudo isso. Também tive uma oportunidade de ser sócia, né, de uma empresa, agente de investimentos do Banco Safra. Ó, merchan aqui, Sim. Bom, do Banco Safra, então comecei a estudar um pouco sobre esse tema dos investimentos. Juntamente com o Ronaldo Luiz, que é da Associação Comercial de São Paulo do Agronegócio, e Paulo Galvão, que é um grande parceiro também, ele é conselheiro do Corecon da Paraíba, aí saiu essa maravilhosa ideia, e a ideia é justamente ensinar tanto como captar os investimentos, como também investir nos ativos do agronegócio, que a gente sabe que o agro no Brasil realmente é bem simpático, né, Marcos? Pois no livro me chama muita atenção, até que é bom perguntar para a autora, né? Ah, Eu vi que você mencionou que, me corrija, claro, uhum. em termos de volume financeiro, a Holanda produz mais do que o Brasil. É isso mesmo? Gente, sim, um ponto bem interessante pelo seguinte, poucas pessoas têm essa visão, né, geoestratégica da Europa. A Holanda é super determinante, porque sem a Holanda, todo o tema do agronegócio é totalmente vulnerável. Inclusive, agora nós estamos numa pressão, inclusive entre o Mercosul, o acordo do Mercosul, para tirar o acordo do Mercosul, justamente por isso. Então, a Europa realmente está ali olhando, né, para a competição do Brasil, mas falando um pouquinho da Holanda, a Holanda ela tem um tema de tecnologia muito avançado, amigo. Então, por exemplo, o que eles utilizam lá, a agricultura vertical. A agricultura vertical, pessoal, é realmente a tendência, porque naquele mesmo plano, em vez de você, né, plantar horizontalmente, quando você planta verticalmente é mais do que 5 vezes, né? E tem diferentes tipos de agricultura vertical. Além disso, o que eles investem é muito no sensores, né? Sensores para, principalmente porque a Holanda tem ali um desafio bem importante com relação ao clima, né? Então chove muito, eventualmente o inverno. Eu morei lá um tempo, então verão é 9 graus, né? Tá quente, né? 9 graus, 10 graus na sombra, no sol, né? Então, realmente é bem importante esse tema do acompanhamento. Eles usam técnicas para evasão da água também, então isso traz uma produtividade bem interessante. Eu acho legal fazer esse link, né? Olha o tamanho da Holanda, acho que seria do tamanho do estado de Sergipe, talvez, Uhum. aqui no Brasil, né? Não é tão grande. Mas o que acontece? A gente vê que um país, né, tão pequeno, ele ganha em que é justamente tecnologia, né? E, Uhum. e o que eu acho legal, a gente tá aqui num mar azul aqui no Brasil, né? Porque nós temos todo dia falado na mídia, né? Nós temos a terra, nós temos a produção, temos os compradores, comprador para alimento não falta, né? Temos a água. Temos a água, tem É. tudo. E,
e temos uma tecnologia, já consumimos muita tecnologia de fora. E da minha área, que eu percebo, a gente tem as empresas que são nacionais, pelo menos de tecnologia, que têm equipamentos, máquinas, são as empresas que fazem os implementos agrícolas, as colheitadeiras, as plantadeiras, né? E a gente percebeu, a percepção que a gente tem, é que ainda não existe um fabricante nacional de tratores, né? Ainda não existe. Temos os maiores players estão no Brasil, vendem bastante, atendem, né, muito mercado aqui, porém a gente ainda não tem, né? O pessoal da área dos implementos, né, ainda não deu esse primeiro passo. Agora, o interessante é que existe o capital, né? Existe a aplicação aqui mesmo e chance de crescimento. Daí eu queria entender um pouquinho de você, o que você acha, como que isso agrega hoje num cenário que você lembra, para falar que também a Caterina ela tem alguns programas de rádio, né? Tem 3 programas, ela apresenta 3 programas, eu recebo todos os dias, ela me manda um link para um deles. Bom Dia Agro? Sim, temos ali o Jornal Brasil Rural na Rádio Agro hoje, Inteligência Agro, que é uma vez por semana, né? Toda sexta-feira, 11h30. E na terça-feira temos o Economia em Alta na Rádio Alta Potência. Então é divertido, viu, amigo? Inclusive, a sua participação lá no Inteligência Agro tá top, hein? Campeão de audiência, pessoal. A Caterine nos entrevistou lá, a gente falando um pouquinho das tecnologias para eletrificação de tratores, né? Então, aí eu queria a sua percepção. Qual a sua percepção, toda a vivência que você tem nessa área, a gente falando de agronegócio, né? E de tecnologia, como você acha que vai ser a receptividade de um produto como esse no mercado agora? Magnífico, magnífico. Primeiramente, a MWF é um exemplo, né? Vou dizer assim, é um exemplo para o Brasil, porque eventualmente a gente tem a percepção equivocada de que apenas as commodities vão trazer um benefício econômico, principalmente em relação à balança comercial. Porém, investir no tema do valor agregado, tecnologia, a MWF é pioneira nesse aspecto e realmente vocês são um exemplo, meus parabéns. Com relação ao mercado, o que a gente observa é o seguinte: no Brasil, o Brasil é um país que, sim, está investindo em tecnologia, está tentando avançar. Aí temos as novidades com o meu querido amigo Diego, que ele é craque, hein? Mas temos ali inovações, claro, a gente está investindo, porém, aqui, se eu tiver que cantar a cereja do bolo, eu acredito que existe um potencial muito interessante também para o mercado internacional, principalmente na América do Sul. Temos o Chile, por exemplo, né? Temos os países da América do Sul. E também a Europa, tá? Eu acho que é um mercado que a gente não pode descartar. Para finalizar, uma demanda que a gente tem observado também em relação à África. Nós temos organizações internacionais, por exemplo, da Suíça, da Inglaterra, que estão lá. Hoje a gente desenvolve um trabalho em Moçambique, e a MWF também, bom, aí nesse setor de tecnologia, né, pode ser um grande aporte, né, então, tanto nacionalmente como internacionalmente. Perfeito. A gente, antes de começar o podcast, tomou um café aqui, né? Por isso que eu tô sabendo um pouquinho a respeito da Caterine. Vou aproveitar, já que ela falou em Chile, né? A Caterine, ela, né, escreveu o livro sobre investimento no agronegócio, mas ela também trabalha ainda, né, na área de mineração. Ela morou no Chile uma década, né? Quase uma década. E ela também é empresária, né? A empresa dela é a Blue BI, certo? Perfeito. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a experiência do Chile da mineração e como a sua empresa atua, né, na área de mineração e na área de agro hoje. Maravilha. Bom, no Chile, né, comecei ali quase no começo da minha carreira, então basicamente fiquei 9 anos lá, quase 9 anos ali, maravilhosos.
entre Santiago e Vinha del Mar, falando um pouquinho da parte... Bom, estudei estatística na Católica do Chile, fiz uma pós-graduação de estatística avançada. E no mercado chileno, gente, mais de 80% do PIB é dependente do cobre. Então, é realmente bastante importante. Muita coisa, não é? Eles são muito, muito dependentes. Antes do cobre, a economia basicamente era dependente do salitre. Então, eles sempre ficaram ali no tema da mineração. É como praticamente o café da manhã deles, né? E, bom, lá nós temos algumas mineradoras, por exemplo, a maior é a Codelco, né, que é uma empresa, é quase a Petrobras, pessoal, é a Petrobras de lá. Temos a Codelco, temos a Anglo American, a BHP Billiton, que também está na Austrália. A maior mineradora de cobre do mundo fica no Chile, que é a mineradora escondida. Então, a BHP, por exemplo, tem a mineradora escondida e a Spencer. O que eu posso falar ali é que realmente as mineradoras elas têm situações também um pouco particulares, têm desafios principalmente de inovação tecnológica. Os equipamentos são muito antigos, eventualmente de década de 70. Não sei se o pessoal vai lembrar, mas tivemos ali a situação dos 33 mineiros, vocês se Sim, lembram? sim. Claro. Aprisionados há alguns dias, né? Ficaram 3 meses debaixo, Alguns né? dias, 3 meses. Só Eu acho que eu alguns. fiquei meio defasado. É porque na TV você só viu alguns Passou dias, né? ali. É isso mesmo. Ali um tempinho. Inclusive visitei a mina San José, né? Que um dos mineiros, inclusive, faz o tour, né? Olha. Teve a cápsula lá, Esperança e tudo isso. Então, justamente por essa defasagem tecnológica, tem oportunidades de melhoria, né? Uma coisa que vocês estão trazendo do tema do motor magnético, né, de geração magnética, isso é magnífico. Para eles, isso representa assim, uma economia magnífica, né? Então, é realmente um desafio que o Chile está enfrentando. E agora, principalmente com esse tema da China, né? Eles são muito sensíveis também à China, né? Não sei se vale a pena comentar. Claro, por favor. Assim, o Chile, ele é muito, muito sensível ao tema do setor de construção na China. Setor de construção balançou um pouquinho, o Chile já tá chorando lágrimas de sangue. Assim, Não sabia. exatamente. Porque o cobre, ele acaba sendo a estrutura para a construção. Então, essa liga metálica, né, ou seja, se na China eles diminuem essa demanda, aí o Chile já fica... Uma tendência que a gente está observando também é o seguinte, a transição na América Latina, tá, pessoal? A transição do cobre para o lítio, ok? Justamente pelo tema de baterias, de microchips. Hoje, na América Latina, quem tem o maior jazigo? Como que fala em Jazida, português? jazida. Saiu o portunhol agora, hein? Jazida. Isso, menino. Mas a maior jazida é na Argentina, né? A gente tem ali na parte do sul da Argentina. E eu morei perto da CEPAL. CEPAL é a Comissão de Desenvolvimento Econômico das Nações Unidas, né, para a América Latina. E aí a galera tava realmente fazendo tudo com olhos no lítio. Então, para mineração, essa é a tendência, tá? Perfeito. Eu, no começo aqui, apresentei o Diego Peçanha, né? Ele, então, é o nosso diretor do Global Sales. E aí, Diego, eu gostaria que você comentasse um pouco do que a Caterine nos falou a respeito, por exemplo, das máquinas que ela citou. Olha, tem máquinas aqui da década de 70, né? Com certeza, vou apostar que são máquinas diesel, claro, né? Hidráulicas, tô muito inteligente, né? E em termos da Global Sales, negócios como esses de conversão, né? Gostaria que você falasse um pouquinho, se chega alguma coisa para você a respeito de questão de conversão de máquinas antigas para elétricas, por exemplo. Sim, tá. Tem chegado cada vez mais, né? Solicitações nesse sentido. Como a Catarina mesmo citou aí, esses equipamentos que usam aí motores com tecnologias já antigas, né? Os motores que hoje nós estamos disponibilizando para o mercado, já de imã permanente, já tem um ganho, né? De produtividade maior, né? Deixariam de ter aí alguns dias de perda. Existem aí demandas de outros equipamentos grandes, como guindastes, por exemplo,
né, que podem ser eletrificados, né, eles podem ter as suas estruturas adaptadas para que eles possam operar de forma, né, eletrificada, com motores, com uma eletrônica mais avançada, né, e não ter mais esses dispositivos, né, hidráulicos. Então, isso aí é um avanço que tem chegado, além no mundo agro também, a própria eletrificação dos implementos agrícolas, que muitas vezes utilizam ali estruturas até engraçadas, né? De arranjo de engrenagens e tudo. E hoje a MWF tem trazido, né, várias soluções nessa área, além dos motores, a parte de geradores, né, também, e inversores. Nós já temos clientes que já estão fazendo a eletrificação, né, do seu implemento agrícola, substituindo toda essas carenagens, essas estruturas hidráulicas por puro equipamento elétrico, né? Estão usando motor, powertrain, né, de forma completa, e tudo fornecido pela MWF. Oh, magnífico. Posso fazer um Claro, adendo? por Olha só. favor, você é convidado. Você É, está acostumado a entrevistar, né? tô Tá acostumada a entrevistada. entrevistar, né? Não, vamos apertar a tecla SAP aqui, né? Eu tô aqui tremendo, é a primeira vez que eu tô nessa história aqui. Não, é maravilhoso. Não, isso que você trouxe, gente, só para explicar a importância disso, né? Porque, ok, num motor, basicamente a gente tem o rotor, a gente tem o extrator, certo? Extrator. Aham. Exatamente, o rotor e o extrator, tá lá, tá. E aqui no meio a gente tem normalmente, falando desses equipamentos antigos, tá? Uhum. Então, aqui no meio a gente tem o que a gente chama de, em inglês, brush carbon. Isso, brush carbon. Desculpa, trabalhei com a Chunk da Alemanha. Não, mas tudo bem. Aí, qualquer coisa, qual é o problema? Conforme isso vai rodando, vai fazendo, essa escova ela vai diminuindo, né? Só que chega num momento crítico, isso tem um risco gigante para o motor. Porque quando chega no nível crítico, se não é feita a manutenção, primeiro, já pode explodir o motor. Detalhe, essas escovas também não pode ter um risquinho. Se tem um risquinho, alguma coisinha ali, pode explodir o motor. Primeiro problema. Segundo problema, da importância, né, do que você está trazendo, é que, ok, 1 hora para um moinho SAG, um moinho bola, é mais ou menos $70 mil. Os caras têm que trocar isso a cada 6 meses. E aí eles vão fazendo a parada na planta, eles vão desenhando, né? Fazendo a parada. Imagina o dinheiro. É alto. Então, a economia que a MWF está trazendo é, assim, imensurável. Pode arrancar dinheiro aí, galera. Justifica, né? Então Justifica. você que vai levar a gente pro Chile, né? Vai levar... Com Tá bom. certeza. Vamos dar uma palavrinha lá na Codelco, Não, hein? outra coisa importantíssima que ela comentou ali, né, passou um pouquinho, mas eu vou trazer de volta essa questão, da agricultura na Holanda, né, de ser verticalizada, né, ter toda essa necessidade aí de tecnologia, né, o monitoramento disso, né, a partir de sensores, né, e sensores de umidade, né, temperatura, etc., né, isso tem um enfoque muito grande na agricultura de precisão, né? Uhum. E a MWF tem hoje, né, dispositivos, IoTs industriais, controladores, né, que poderiam muito bem ser utilizados nessas áreas. Sim. E aí, hoje, um dos veios que a MWF Global Sales, né, está trazendo para o mercado é justamente de parceiro digital, né, que são empresas com esse enfoque de utilizar de equipamentos que têm conectividade, né, para prover solução para os seus clientes. Então, utilizando esses sensores nessas agriculturas de precisão, né, tal como é feito na Holanda e também aqui, por exemplo, na fruticultura, por exemplo, que é uma agricultura de alto valor agregado, né, é muito importante, muito sensível esse tema do controle das variáveis, né? Maravilha. Então, prover a solução a partir desses ciclos de conectividade é também um negócio muito grande. Perfeito. Maravilha. Bom, se eu falar de agricultura de precisão, eu vou embora, pessoal, mas Vamos lá. tudo bem. Assim, só para mencionar um pouco dessa importância, porque eventualmente alguns agricultores subestimam, né? Uhum. Aí a gente puxa a orelha com amor e carinho, mas basicamente o que acontece?
claro, tem outras. Aí vocês me trazem com amor e carinho, tá? Mas minimamente, pessoal, fazer a análise da temperatura, né? Eu achei bem interessante a solução de vocês em relação a monitoramento de tempestades e agora com o tema das mudanças climáticas que estão cada vez mais extremas, né? Depois aí a gente vai para o Jornal Brasil Rural, Coluna Internacional, né? São eventos que a gente está vendo no mundo inteiro, assim, praticamente, né? Então, legal, tem a temperatura, umidade do solo, umidade do ar e também a radiação, né? Porque essas informações também podem apoiar, inclusive, na informação do controle de pragas. Sim. Controle de pragas. Então, se o agricultor não está muito atento, não tem realmente esse monitoramento, daqui para frente, pessoal, aí realmente esse tema climático vai pegar de calça curta, hein? Esses venenos. Você mencionou comigo, falou a respeito do monitoramento para crédito de carbono. Como que você vê esse negócio, como está desenhado, como que está sendo feito no Brasil hoje? Em que passo que a gente está nisso aí? Maravilha, adorei essa pergunta, porque eu sou uma pessoa que realmente defendo esse mercado, né? Lá na Holanda tive contato com a PCAF, que é a Partnership Carbon Accounting for Financial, e são as maiores instituições do mundo que investem em sustentabilidade, então é um mercado que realmente vem potencial. Falando do monitoramento, tá? Ali, ó, vamos cantar, ó, tomem nota, como eu falo na rádio. Tomem nota. Bom, primeiramente, é importante ter um inventário, né? Um inventário de carbono. E aí, é realmente a parte mais delicada, né? Para não falar chatinha, né? A pessoa vai assim, com amor e carinho. Por quê? No inventário de carbono, a gente tem 3 escopos, tá? Tem as emissões diretas, emissões indiretas e aquela que é a meio mix. Então, que é derivada da tua atividade, mas não é tua, ok? Legal. Fazer um mapeamento disso é realmente bem particular. Só que para a agricultura a gente tem um benefício, porque existem soluções de mapeamento ou análise por satélite, a imagem satelital. E essa imagem satelital, o bem bacana disso é porque, vamos supor, aqui está a área, certo? A gente tem a imagem do satélite 20 anos atrás. Então, a gente consegue fazer a captura de carbono de 20 anos. Você não precisa começar a partir de agora, né? Então, essa é uma tendência bem, bem interessante. Porém, como vocês, né, a minha maravilhosa MWF, que já está tatuada aqui no meu coração, vocês têm os sensores, a importância disso para o inventário de carbono é quanto que teve redução do consumo de água, porque, né, fazendo um monitoramento da hidrologia, ou da irrigação, né, por exemplo, teve uma redução do volume de água, teve uma redução do custo de energia, a gente teve algum tipo de transição energética para um painel solar, por exemplo, do motor a diesel, trocou para o painel solar, já é uma bomba a menos, né? Para fechar isso bem rápido, muitos agricultores hoje usam os motores a diesel, certo? Qual é o problema? Além da poluição, que é aquela poluição mesmo, simpática, barulho, não funciona o dia inteiro, né? Você tem e não funciona o dia inteiro, então o custo da gasolina, do diesel, no caso, do combustível, então é uma série de problemas. Agora, fazendo esse inventário, aí realmente diminui bastante. E para terminar, ok, a gente tem essa ponta, que seria o escopo 1. Sim. Quando o caminhão está transportando, me parece que vocês têm essa maravilhosa solução, né? Sim. Aí me falem para os nossos amigos. Sim. Mas quando o caminhão está transportando, se a gente consegue fazer essa captura também, essa análise, né, esse monitoramento, também está dentro do escopo. E, gente, para finalizar, quando a gente... ok, a gente tem o tema do supply chain, desde a pontinha até o final. Se a gente consegue fazer essa captura, esse monitoramento ponta a ponta, isso vale ouro. Isso vale ouro. Aqui é o caminho das pedras. Esse monitoramento seria no implemento, no trator que está coletando,
passando pelo transporte até a entrega no mercado, por exemplo. Seria isso? Maravilhoso. Seria Posso isso? dar? Claro, Sim. Vou dar um exemplo sim. que eu acompanhei na Holanda com a H&M. H&M é uma empresa de moda, né? Tem lá no Chile também e tal, e é com roupas, né? Sim. Acho que não tem no Brasil, mas deve ser como a C&A. Ah, tá. É tipo a Tá, C&A, Sim, né? sim. Tudo bem. A H&M fez uma consultoria com a PCAF e basicamente eram produtores de algodão na África, para vocês terem uma Sim. ideia, tá? E aí eles estavam com um problema, porque, legal, ter os sensores no campo, né, para poder fazer esse monitoramento da sustentabilidade, só que por não ter no caminhão para levar, ou seja, fazer o acompanhamento logístico, Sim. eles não conseguiram fazer a certificação que eles queriam. Tá. Essa é a importância, entendeu? Então, ter no caminhão é realmente bem, bem importante, porque você garante que de ponta a ponta até a entrega final, tudo certo. Claro que aí tem também, às vezes, avião, né? Mas tudo, mesmo uma viagem de avião, uma viagem de barco, se foi caminhão, se foi, não sei, um helicóptero. Não, eu tô brincando, Sim, mas sim. Não, cada um mas tem a sua. não tem. Hoje, para você ter ideia, quando você mencionou helicóptero, existe. Hoje, aqui no Brasil, até tava lá na AgriShow Agrobi, né? Não sei se Uhum. você visitou. É uma empresa brasileira que está fazendo um eVTOL, quer dizer, um equipamento que é autônomo de pouso e decolagem vertical para pulverização, né? Vai substituir, assim, em algumas missões, um pulverizador. Eu acho que o inicial deles lá, pelo que eles falaram na feira, 200 quilos de cauda, né? E pode chegar até uma tonelada de cauda. Então faz sentido também esse tipo. E o deles, no caso, eles têm um modelo elétrico lá e tem alguma coisa híbrida também usando etanol, que eles mencionaram. Então, Brasil. Nossa, isso é magnífico pelo seguinte. Qual é o problema muitas vezes que a gente tem, né, com algumas soluções? É que às vezes passa por cima da plantação, né? Então pode ser uma solução bem interessante também. Sim. Algo também que eu gostaria de perguntar para você é a respeito. Tô pegando itens do livro que eu fiquei em dúvida. A gente Sou não viu. blogueira! A gente não viu. Que legal, poxa, eu fico realmente assim muito Não, feliz, Tira a muito dúvida direto com a feliz. autora. Poxa, tem que outro aproveitar, nível, cara. Ganhei o E é dia. só pra gente aqui, né? Ninguém vai ver aqui. É. Então, o que acontece? Eu vi a parte, eu queria entender, ver sua visão a respeito, eu vi que você falou bem lá, a parte de tokenização, tá? Eu gostaria de saber se você tem algum caso concreto que você tem acompanhado para citar para gente, como fazer. Por exemplo, isso porque a gente pensa em algum momento, por exemplo, tokenização, aí eu perguntava se é possível, por exemplo, de participação na nossa empresa de tratores, por exemplo. Então, eu gostaria de saber de algum caso concreto, caso você tenha para exemplificar, e, em tese, como funcionaria isso para ações de uma empresa, por exemplo, de capital fechado. Maravilhoso. Bom, claro que é necessário um time de especialistas, tá? Eu vou dar aqui alguns insights gerais. Se você me permite, amigo, eu gostaria de tentar explicar rapidamente o que é a tokenização. Claro, por favor. Faz sentido? Por favor. Tudo bem. Então, legal. Nós temos a tokenização nada mais é do que um blockchain, né? Então a gente tem as caixinhas. Imagina que é a caixinha da compra, né, da venda. Aí essa vai pro meu amorzinho que brigou comigo que não era a criptografia, né? Falou de criptografia, veio comigo mesmo, mas tudo bem. Então, o que acontece? Criptografou a caixinha, você não consegue mexer, você não consegue... As transações, elas são 100% transparentes, elas são criptografadas e você não consegue mexer de jeito nenhum, tá? Isso é o que a gente tem hoje. O que acontece? Então, a blockchain, ela se transforma numa moeda, né? Quais são as possibilidades de tokenização? Nós temos a possibilidade, por exemplo, de tokenização de propriedades agrícolas. É recomendável para o Brasil? Não, porque a tokenização de propriedades agrícolas, pela legislação, você precisa de um registro de compra e venda no cartório.
fazer o registro de compra, de venda no cartório para aí não para tokenização não é tão interessante, né? Sim, tira a eficiência do processo. Exatamente, fica engorroso. E qual é o problema? Se você não faz isso, não faz esse registro de compra e venda, qual é o risco? A CVM, ela pode mover, né, um stop motion, que significa isso, que os seus tokens já era, você vai ter que devolver todo o investimento para os investidores e arcar com exatamente tudo. Então, não é recomendável, tá? Não vou recomendar essa tokenização. Quais são as tokenizações que realmente e são tendência na Holanda também, tá, pessoal? Ali o pessoal é café na manhã. Então, é basicamente tokenização de commodities. Hoje é bem comum, tem algumas empresas, inclusive, que a gente trabalha, trazendo um caso prático. Tem uma empresa que basicamente ela faz o seguinte: você tem uma saca de soja, por exemplo, bacana. Uma saca de soja vai ser um token. E aí converte, inclusive, num cartão de crédito. Aí você quer pagar um cafezinho, pode usar lá, simpático. A minha saca de café. A sua saca de café, maravilhoso. Legal. Bom, bacana. Tem a tokenização de contratos futuros, né? Então, você negociou lá para, sei lá, para o ano que vem, pode tokenizar isso também, apostando no aumento, né? E a tokenização de projetos que aí cai dentro da MWF, por exemplo, tá? Na tokenização de projetos, como funciona o processo? A gente tem que fazer primeiro um smart contract. Então, smart contract, depois, no smart contract é exatamente isso, é um contrato inteligente. Tudo que você fizer tem que estar vírgula por vírgula lá, porque se eventualmente você descumpre alguma coisa, o mercado é muito sensível. A ação o token cai, desvaloriza e tchau. Para recuperar, aí realmente é bem, bem particular, tá bom? Legal. Aí depois você faz também a rodada de roadshow, por exemplo, white paper, lembrei. Aí então tem que fazer também um white paper, também com a descrição do. Gente, dá para tokenizar até time de futebol. Tem um caso? Eu peguei do Cruzeiro. O Cruzeiro fez, Beleza. não sabia. Cruzeirão fez também. Então ali eu acabei pegando Você sabe se teve sucesso? Teve. Puxa, não acompanhei, amigo. Vou Não procurar, acompanhei, vou mas eles tokenizaram. Sim. E qual é o ponto, né? Na tokenização é pelo processo de valorização do ativo. Então, o processo de valorização do ativo, se eu estiver falando muito, Não, Não, por favor, estamos aprendendo, vamos lá. valorização do ativo, tomem nota. Por quê? Na valorização do ativo, basicamente é assim. Você tem algumas possibilidades. Ou é porque o seu produto ganhou valor, né, no mercado, então ficou mais caro, né? Pela receita operacional, então você, poxa, exemplo do projeto, quero fazer esse projeto porque a gente quer aumentar a nossa receita. Tudo isso tem que estar no white paper, tem que estar no smart contract, tá? Quero, sei lá, 30% a mais em X período, ok? Só que em X período você tem que comprar Você tem que entregar o que está acordado ali. Vírgula por vírgula, não pode sair nada, tá? Legal, pela receita operacional, e tem mais um outro tema também, que agora deu um branco, que é tanta coisa, né, que a gente, a gente se diverte. Bom, e também pelo benefício, né, que você acaba trazendo. Então, bacana. Com isso, você pode fazer a tokenização. No caso de projetos, o que é recomendável é definir assim, poxa, a gente está fazendo inovação para, esse projeto para inovação, isso vai trazer esse benefício para o mercado. E aí, eu não sei se vocês estão familiarizados com Tan Son Son. Não. Não? Ok. Ok, a gente tem o TAM, que seria o tamanho do mercado, Sim. né? Falando aí, achou empreendedor, hein? Sim. Os investidores estão ali, ó, De olho. de olho. O que o investidor ele vai olhar? O TAM, ou seja, não é o tamanho total do mercado, o SAM, que seria o tamanho potencial dele, e SOM, que é o tamanho que você vai atingir, aquela bolinha menor que você né, quer atingir.
No white paper, aí é recomendável colocar isso também. E return on investment, né? Se tiver um EBITDA estimado e um return on investment, aí feliz. É a alegria dos investidores. Então, vou fazer um exercício aqui. Se, por exemplo, né, o nosso projeto aqui tratou, né? A gente pega, vamos fazer, né, com a orientação devida, o white paper. Vamos fazer a parte técnica, no caso aí da tokenização em si, da criação do blockchain. Mas onde isso é comercializado? Existe alguma uma Nasdaq, entre aspas, disso? Como que você... Sim, existem diversas plataformas, tá? Então, assim, só para falar de agronegócio, ok? Para o agronegócio, a gente conseguiu fazer um mapeamento de pelo menos 30. Exatamente. Aí depois a gente claro, troca a figurinha. Vamos troca a figurinha. Sem dúvida. Não, eu tenho uma apresentação perfeita para vocês. Perfeita. Ela explica exatamente o smart contract, como é feito, quais são as etapas, depois do roadshow, como que você vai chegar nos investidores, por exemplo. Tem 100 benefícios, 100 riscos também, porque a gente tem que analisar os dois, tá? Um dos principais tópicos dos riscos é a falta de transparência. E principalmente no desenvolvimento do smart contract e do white paper. Ok? Então tem plataformas que realmente aí depois a gente troca a figurinha, mas tem plataformas que são específicas. Agora, para o agro, eu não sugiro pegar uma geral. Porque se você pega uma geral, às vezes o investidor que está ali na geral não vai entender o benefício do agro. Agora, a galera que está no agro é um pouquinho diferente. Como você falou, né? Fora já é corrente, né? No caso, até muitos empreendedores, né, nos ouvem aqui, tem uma rede grande. No caso da tokenização, é possível, né, você fazer todo esse processo aqui e o seu ativo está tokenizado e ele ser negociado fora do Brasil? Sim, é possível também? Perfeitamente. Não vou entrar muito no mérito, Claro. tá? Mas esse ano eu fui convidada para uma empresa da Estônia, que é a Elite Tech, que na verdade eles são como Bitcoin para minerais. Perfeito. Então. Esse tem lastro, hein? Olha... Vai dizer que não, né? Padrão ouro aí. Então, exatamente. Não, gente... O pessoal da escola austríaca vai gostar. Aplausos da escola austríaca. Ali, ó, tchim. Isso, exatamente. Então, assim, é bem interessante porque, por exemplo, né, eu tô como CMO lá, né, a gente está começando a desenvolver o projeto para apresentar para investidores. E, basicamente, a gente fez, para você ter uma ideia, tá? Eu fiz uma análise, né, um dashboard para análise de mineradoras no Congo. Sim. Ou seja, eram mineradoras no Congo que venderiam na Europa. Perfeito. Ou seja, é um mercado totalmente global, né? global. E a Bitcoin, bom, claro, tem a sua volatilidade, mas uma coisa interessante é porque tem uma quantidade específica no mercado e a gente não espera que vai crescer muito. Então, isso acaba regulando um pouco também do tema de... como se fosse uma inflação, vai dizer assim. Não é como o governo que vai lá, estamos precisando de dinheiro. Vou imprimir mais dinheiro, né? Não dá para fazer isso. Tem uma hora que o pessoal não vai conseguir mais minerar Bitcoin. Exatamente, vai por aí a coisa. Já é limitado, né? A utilização. Então, Diego, tem mais alguma pergunta para Caterine? Então, eu voltando um pouquinho até novamente na questão do agro lá na Holanda, uma curiosidade, né? Você está falando da agricultura vertical. Eu fico pensando na interferência solar, né, das camadas superiores nas inferiores. Como que o pessoal lida com isso? Bom, eu não tenho tanta experiência técnica, tá? Mas assim, eu vou falar pelo que eu vi, ok? Sim. Tem ali, eles calculam um espaço determinado para não interferir e eles usam técnica de gotejamento por cima. É isso que você está perguntando? Eu não sei. Isso e da interferência solar para uma camada não vamos dizer assim, tapar, né, o sol da camada inferior que vai acabar
Ah, sim, mas isso tem relação com a distância, para que não impacte muito. Então eles analisam, poxa, o sol tá para cá, Ah, né? geometria. Qual que vai ser a trajetória, como que aquilo, e aí tem um espaço também adequado. Entendi. Ah, ok. Você estava Mas falando é, com relação também a soluções, né? Não só para o agro, mas soluções sustentáveis, né? Citou um pouco a questão das mudanças climáticas, né? E de desastres e tudo. Me lembrou aquele medidor de vazão de Rios. rios. Sim. como, Nós, medidor de vazão de É, rios, isso. é ok, o que legal. seguinte, a gente teve nós participamos de um P&D da ANEL, até um Uhum, programa muito interessante de P&D, e nós fizemos com a Elera, que era a antiga Brookfield, uhum. que se tornou Elera, né? E eles financiaram o desenvolvimento de um equipamento que mede a vazão do rio da margem. Então a gente posiciona o equipamento, né, na margem e ele mede a vazão realmente do rio. Aí, A por partir de exemplo, radar, né? Ondas, a gases. partir de Radar e inteligência câmera, computacional, né? câmera e radar. E faz a fusão de dados, né? Isso. O pessoal faz. É interessante isso aí, porque dependendo de onde você posicionar, você tem um alerta, por exemplo, antecedência de uma enchente, por exemplo. Nossa. Uma tromba d'água, né? Isso que é. Isso, por exemplo, devidamente instalado em alguns rios, por exemplo, lá onde teve aquela tragédia lá no sul, né? Tinha Em alarme. alguns quilômetros antes teria alarme, com certeza. Nossa, É tipo, magnífico. né, o pessoal usa alarme de furacão, Sim, ia sim. ter um alarme nesse É, sentido. bom, é assim, ó, posso comentar um pouco das notícias Sim, Pois internacionais? não, por favor, compartilhe comigo. Compartilhar um pouquinho das notícias internacionais bem rapidamente, porque para o pessoal ver que não é brincadeira, pessoal, não é brincadeira. Esse ano nós tivemos. Bom, primeiro, né, trazendo esse tema, porque é importante esse produto. Nós estamos com uma tendência de secas prolongadas que são seguidas de chuvas super abundantes e torrenciais, do nada. Então, só para mencionar na China, por exemplo. O pessoal na China, né, não vou entrar muito no mérito, mas o pessoal estava reciclando água de esgoto porque não tinha, né, condições de Não tinha água. atender. Mas ao mesmo tempo, isso numa parte. Na outra parte, eles tiveram chuvas torrenciais de ter morte, né? Nossa. Infelizmente, né? Falecimento de Sim. pessoas. Índia teve a mesma situação, chuvas torrenciais assim que vieram do nada, acabou favorecendo um pouco a produção de arroz, legal. Porém, também com destruição de vilas, perda de vidas, infelizmente. No Chile também. No Chile a gente teve uma seca esse ano. Gente, tudo isso esse ano. Chile, a Bolívia, o Peru tiveram problemas. No México, por exemplo, falando de seca, tá? Sim. No México teve uma situação tão grave que secou um lago. Eles tiveram que jogar cal em cima dos peixes, né? Ah, sim. Para não ter problemas sanitários. Sim, E pra para não- finalizar, a cereja do bolo, né? Claro. Estados Unidos, tivemos ali o tema do furacão Milton, né? Então, tivemos o tema do furacão Milton, que arrasou a costa da Flórida. Então, de um lado a gente estava com o furacão e do outro lado a Califórnia pegando fogo. Tipo, Sim. os extremos, né? Então, Uhum. por isso é muito importante monitorar. E está sendo cada vez mais importante o investimento nisso, né? Não é à toa que o Brasil, por exemplo, talvez você tenha até dados mais concisos com relação a isso, mas está crescendo muito o parque de usina solar. Ah, E tem, assim, perspectiva enorme de crescimento, né? Não é à toa que junto com a Elera também, a gente desenvolveu um medidor de radiância, que ele, ao invés um piranômetro, né, que mede pontualmente, né, ele mede em 360 graus, né, e é o único medidor no mundo que, além da medição que ele faz do solo, né, pelo próprio elemento sensor do equipamento, em software ele faz fusão com dados satélites. Vou ter que apresentar vocês para o meu cliente Ação Mob, hein? Fique à vontade. vamos. Não, maravilha. Né? É assim, para falar um pouquinho do mercado de energia. Isso é magnífico, gente. Peraí, um momento, né? Vamos dar aplausos.
Então, assim, o que que acontece? Falando um pouquinho, não, essa solução é exatamente o que o pessoal precisa, porque a radiação ela é determinante para a geração de energia, né? Falando um pouquinho do mercado solar, pelo menos do que eu acompanhei, eu percebi o seguinte, que tem um número crescente, principalmente no Pará. No Pará, eles estão com um preço, né, comparado com outros estados, muito bom e um número crescente também. Além disso, a radiação no Pará, pelo amor de Deus, né? sim, Maravilha, né? Nem falar. Maravilha. O mercado. No Paraná também, e para o agronegócio, a tendência é a transição energética, né? A BAG falou, a Associação Brasileira do Agronegócio, a Andave, Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Na AgriShow a gente também teve alguns insights sobre isso, e na Show Rural também. Então, é a tendência. Excepcional. Não, maravilha. Nós estamos caminhando para o final do podcast. Poxa, passou tão rápido. A gente pode emendar, emenda. Poxa, foi uma aula. Gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado pelo seu tempo. A Caterine sempre nos prestigia, a agenda dela é muito lotada, muito pesada, ela sempre arruma um tempo para nos prestigiar. Muito obrigado. Eu gostaria que fizesse as considerações finais. Bom, primeiramente, parabenizar o trabalho da MWF. Eu sou apaixonada. Aqui, ó, tá tatuada. A inovação que vocês trazem, sabe? E é uma coisa tão bacana, porque, como a gente estava conversando antes, adaptar às necessidades do cliente, não trazer só... Claro, temos os produtos, né? Sim, Claro, sim. as soluções, mas sempre adaptado para os desafios, né? Quero fazer votos de que vocês sejam muito bem-sucedidos. Contem com o meu apoio no mercado internacional, ok? Esses meninos! Excelente. Contem com o meu apoio. Acredito que vocês têm soluções para diversos setores, né? Inclusive aviação, mineração, agricultura. Na agricultura temos desafios importantes no Brasil, principalmente por causa das mudanças climáticas. E faço votos de todo sucesso para minha maravilhosa MWF, né? Aqui, a Blue BI tá no coração, Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado. Então, obrigado a todos que assistiram, né? Vamos colocar nas descrições aqui o link para o livro, recomendo, falei o tempo todo, né? Obrigada. Gostei muito. O link para os seus programas também, 3 programas Sim. de rádio. Tá bom? Então, querendo saber mais a respeito da Caterine, tem muito material, né? Nossa, realmente é bem simpático. Agora, a novidade, também estou trabalhando em algumas colunas internacionais, então aí vem novidade por aí. Esses Excepcional. meninos. Excepcional. Muito obrigado mais uma vez, Caterine. Até o próximo programa. Muito Logo, muito obrigado também Obrigado. pelo convite. Sucesso.